Na historiografia policial, os crimes de ocultamento de cadáveres são diversos, e quando ouvimos falar em crime da mala, já podemos imaginar muitos exemplos, como o de Elisa Matsunaga e outros tantos não alardeados pela mídia. Mas houve um primeiro caso. Se isso se tornou uma modalidade, então podemos considerar como o crime da mala original. Algoz e vítimas tinham a mesma origem, a cidade italiana de Canelli, onde em 1925 se conheceram. Como tantos italianos, migraram juntos para a América do Sul, em busca de uma melhor condição de vida, pois a Itália, pós Primeira Guerra Mundial, não lhes oferecia isso. Inicia-se o roteiro que termina em horror e barbarismo. E da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Conheceram-se em 1925, como foi dito antes, a bordo de um navio que seguia de sua terra natal para Buenos Aires, na Argentina. Ele então com 31 anos de idade e Maria com 20. Maria que ia visitar a mãe, que mudara-se para lá anos antes. Giuseppe segue para Mar del Plata, onde foi preso por estelionato. Consta que a família de Maria não concordava com aquele relacionamento, devido às atitudes de Pistone, que ficou muito mal visto no episódio de sua prisão na Argentina. Porém, 4 meses depois foi solto e procurou ela, e contrariando seus parentes, Maria se casou com ele em fevereiro de 1928. Pouco tempo depois, decide vir para o Brasil, para São Paulo, onde Pistone tinha parentes. O casal então vai morar em um apartamento na Rua Conceição, número 34, atual Avenida Casper Libero, que Giuseppe aluga e consegue emprego, onde trabalha na casa de salames e vinhos de um primo seu, Francesco Pistone. Mas ele era enrolado e pretensioso e, em vez de seguir a vida trabalhando normalmente, meteu na cabeça a ideia de entrar em sociedade com seu primo. Mas havia apenas um detalhe: Giuseppe não tinha um puto no bolso, e Maria engravidou, o que o pressionou a tentar aquela sociedade a todo custo. A sequência dos fatos, infelizmente, foram tomando um caminho perigoso, e logo Maria se interpôs à enorme ambição de seu esposo. Pistone, para levantar o dinheiro que precisava para a sociedade com seu primo, decidiu pedir ajuda financeira à sua mãe, Marcelina Baeri, que residia na Itália, e enviou-lhe um telegrama que pedia parte da herança de seu falecido pai, no valor de 150 contos de réis. Há duas vertentes para essa história. Uma dizendo que esse dinheiro, essa herança existia, no que sua mãe negou a enviar-lhe. E a outra vertente é que nem herança existia. Fosse como fosse, ele não se deu por satisfeito e decidiu entrar em sociedade mesmo assim. O seu primo Francisco lhe pediu garantias, e Pistone lhe afirmou que sua mãe na Itália já havia mandado um telegrama, a qual afirmava ter mandado o dinheiro, e envolveu Maria na mentira, e ela confirmou isso, muito a contragosto. No entanto, Maria decide escrever à sogra sobre os trambiques do marido. Em certo trecho ela escreve: "Meu Deus, eu não sei o que posso esperar desse homem", a qual mostra não ter juízo ou capricho. E com essa carta, Maria selou seu destino. Na manhã do dia 4 de outubro de 1928, Giuseppe descobre a carta. O casal briga violentamente, muita discussão. A esposa o chama de canalha. E ele, irritado, não contendo a sua raiva, a pega pelo pescoço e a esgana. A pobre moça acaba morrendo, acaba sucumbindo ao enforcamento. Então ele deixa ela deitada na cama. E acontece que ele passa incríveis 3 dias
sem saber o que fazer, dormindo ou mal dormindo ao lado da esposa morta, e pior, com seu filho em sua barriga. Depois de muito pensar nesses 3 dias, finalmente ele decide ocultá-la num baú, naqueles baús bem antigos, que eram usados na época para viagens. Então ele oculta ela, mas para caber o corpo dentro do baú, ele secciona os joelhos com uma navalha e depois quebra seu pescoço e espinha, para que coubesse na mala. Enfim, a fecha, a tranca. Depois, usando endereços e nomes falsos, remete a mala a Francesco Ferrero, em Bordeaux, na França, através do navio Marsilha. No dia 7 de outubro de 1928, a mala é içada a bordo do navio, então atracada no Porto de Santos. No entanto, ao ser descarregada, sofre um pequeno impacto e abre uma fresta em seu interior, a qual revela um forte mau cheiro. E isso chama a atenção dos carregadores e das pessoas, dos estivadores do porto. Então a polícia é chamada e o delegado, que vai ao local averiguar o estranho ocorrido, manda abrir a mala. Então o cadáver é descoberto. A cena é dantesca e além dele há algumas roupas da vítima, 15 pares de meias, 2 almofadas, 2 camisolas, 2 saias comuns, uma saia com anágua, um chapéu e a navalha utilizada no crime. E terrivelmente, o feto de uma menina, com aproximadamente 6 meses de gestação. A mídia já estava dando ampla cobertura ao caso em todo o país, fazendo com que a investigação acontecesse de maneira mais rápida. E a polícia chegou ao único suspeito possível, Giuseppe Pistone. De imediato ele alegou que só havia discutido com a esposa e que ela teria morrido num mal súbito. Depois falou que matou por ciúmes, dizendo que viu um homem sair da casa deles. E geralmente essas mudanças de álibis colocam o suspeito em descrédito. A imprensa acompanhou todo o processo contra Pistone e o caso se desenrolou por 3 anos. Isso mesmo, 3 anos. Mas as provas eram irrefutáveis. Ele havia comprado o baú e as cordas em uma loja na Avenida São João. E também se confirmou as falsificações de que ele emitiu de fato a ordem de despacho do baú para a França. Porém, decisivo mesmo foi o relato de Ramiro Franco e Maria Strangulo, que sublocavam o quarto para o casal Pistone. O casal revelou que Giuseppe e Maria levavam uma vida retraída e misteriosa, segundo a palavra deles. A senhora Strangulo declarou ainda que na quinta-feira, 5 dias antes da descoberta do corpo, havia escutado 2 gritos de mulher abafados. Bem, e diante dessas provas, Pistone foi condenado a 31 anos de prisão em 1931, e encerrando assim o caso da mala. O crime da mala ficou na memória paulistana como uma lembrança indelével através das décadas, e nos últimos 20 anos revivida inúmeras vezes, infelizmente. Sua história é retratada no Museu do Crime, no bairro do Butantã, em São Paulo, e foi tema da série Linha Direta na TV Globo em 2005. Mas e Pistone? O que aconteceu ao assassino da mulher e filha? Consta pouca informação. Em 13 de junho de 1944, através de um decreto presidencial, sua pena é comutada para 20 anos. Pistone é colocado em liberdade condicional em 3 de agosto do mesmo ano, e sua pena é considerada cumprida em 5 de novembro de 1948. Então, consegue emprego em Taubaté como zelador de um prédio, casando-se novamente em 1949 com uma mulher da cidade. Um filho dessa mulher, de um casamento anterior, enteado, portanto, de Pistone, revelou que sabia de seu passado, sabia que seu padrasto havia assassinado a primeira esposa
e que lhe havia contado várias versões do crime. Pistone morreu doente em 1956. Como vemos, naquela época, como hoje, os assassinos como Pistone pagam pouco por seus crimes hediondos. Maria Mercedes Ferra está sepultada no cemitério mais antigo de Santos e se tornou uma santa popular, onde muitas pessoas garantem graça sob sua intercessão. Pessoas visitam e zelam o túmulo onde foi construída uma pequena capela. Que Maria descanse em paz e que seja uma lembrança perene de mulher honesta e mãe, que se recusou a seguir seu marido em suas mentiras e no seu mau caratismo. Já ele, Pistone, que pagou tão pouco na justiça dos homens, que receba a punição de Deus, que em sua imensa bondade mostre à sua alma o verdadeiro caminho do bem. Pesquisando esse caso, eu fiquei pensando, se aquela mala não tivesse aberto, não tivesse rompido no Porto de Santos e tivesse chegado ao seu destino, provavelmente num mundo sem celular, sem câmeras por toda parte, Pistone teria tempo para sumir aí pelo interior e talvez ele tivesse se safado dessa, né? Tem que lembrar também que é uma viagem de navio naquela época, demorava semanas e até meses, aqui do Brasil até a França, né, até a Europa. Então, muito provavelmente, ele teria muito tempo aí para desaparecer aí pelo interior. Então, mas esse foi o segundo caso da série e até mais.